Era uma tarde de outono em uma pequena cidade no interior do Brasil, onde as ruas estreitas eram cobertas por um tapete de folhas douradas que caíam suavemente das árvores. O ar fresco carregava um leve perfume de terra úmida, e o sol, já baixo no horizonte, lançava raios dourados que se filtravam pelas copas, criando um jogo de luz e sombra. A casa de Lucas, uma construção modesta com varanda de madeira, parecia absorver a tranquilidade daquela estação. No quintal, o vento brincava com as folhas, levantando-as em pequenos redemoinhos antes de depositá-las novamente no chão. Lucas, um homem de 32 anos, estava sentado nos degraus da varanda. Seus cabelos castanhos, levemente desgrenhados, refletiam o tom quente do sol poente. Ele segurava um cigarro entre os dedos, a fumaça subindo em espirais preguiçosas enquanto seus olhos castanhos seguiam a filha, Clara, de apenas 5 anos. A menina corria pelo quintal, seus cachinhos loiros balançando enquanto ria alto, perseguindo uma borboleta colorida. Ao lado dela, Dona Maria, a mãe de Ana, sua esposa, sorria com uma ternura que parecia iluminar o cenário. Clara tropeçou, mas Dona Maria foi rápida, segurando-a com cuidado antes que caísse. "Calma, pequena, senão a borboleta vai fugir de você", disse ela, a voz suave como uma canção. Lucas observava a cena, mas sua mente estava distante. Ele deu uma longa tragada no cigarro, o gosto amargo da nicotina misturando-se ao peso que carregava no peito. Ana, sua esposa de 30 anos, estava mais uma vez ausente. Como gerente de projetos em uma grande empresa, ela passava mais tempo em reuniões e viagens de trabalho do que em casa. As promessas de "logo tudo vai se acertar" e "vou ter mais tempo para nós" haviam se tornado frases vazias, repetidas sem convicção. Lucas ainda se lembrava dos primeiros anos de casamento, quando os dois riam juntos, planejavam o futuro e dividiam cada momento. Mas agora, a casa parecia grande demais para apenas ele e Clara, e as noites eram longas, marcadas pelo silêncio de um lar que já não parecia completo. Dona Maria, de 50 anos, havia se mudado para a casa deles há algumas semanas, depois que Ana insistiu que a mãe viesse ajudar com Clara. Viúva há mais de uma década, Dona Maria era uma mulher de beleza serena, com traços que o tempo parecia ter poupado. Seus cabelos castanhos, levemente grisalhos, caíam em ondas suaves até os ombros, e sua pele clara, quase translúcida, parecia brilhar sob a luz solar e sob a luz do sol. Ela usava um vestido simples, mas que abraçava suas curvas de maneira sutil, destacando a elegância natural de seu corpo. Quando ela se abaixou para amarrar o cadarço de Clara, o tecido do vestido delineou a linha delicada de sua cintura, e Lucas, sem querer, desviou o olhar, sentindo um leve calor subir pelo pescoço. Ele apagou o cigarro no degrau, tentando afastar os pensamentos. "É só a mãe da Ana", murmurou para si mesmo, como se precisasse se convencer. Mas havia algo na presença de Dona Maria que o desconcertava. Talvez fosse a maneira como ela movia as mãos com cuidado ao pentear os cabelos de Clara, ou o jeito como seus olhos castanhos, tão parecidos com os de Ana, pareciam enxergar além do que as palavras diziam. Ou talvez fosse apenas a solidão de Lucas, que o fazia notar coisas que não deveria. "Papai, olha o que a vovó fez." A voz aguda de Clara o tirou dos devaneios. A menina corria em sua direção, segurando uma coroa de flores improvisada, feita com margaridas do jardim. Dona Maria veio logo atrás, rindo baixo enquanto limpava as mãos no avental. "Ela insistiu em fazer uma para você também, Lucas", disse Dona Maria, a voz carregada de uma doçura que fez o coração de Lucas acelerar. Ele sorriu, tentando parecer natural, e pegou a coroa das mãos de Clara, colocando-a na cabeça com um gesto exagerado que fez a menina gargalhar. "Você tá lindo, papai!" Clara exclamou, batendo palmas. Lucas riu, mas seus olhos encontraram os de Dona Maria por um breve momento. Ela o observava com um sorriso contido, e havia algo naquele olhar, uma mistura de ternura e algo mais, algo que ele não conseguia nomear. "Obrigado, Dona Maria", ele disse, a voz um pouco rouca. Ela apenas acenou com a cabeça, virando-se para pegar um pano que Clara havia deixado cair no chão. Enquanto Dona Maria se abaixava, o vestido subiu ligeiramente, revelando a pele macia de suas pernas.
Lucas desviou o olhar rapidamente, mas não antes de sentir uma onda de calor percorrer seu corpo. Ele se levantou, pigarreando, e anunciou que iria buscar água na cozinha. Qualquer coisa para se afastar daquela sensação confusa que começava a crescer dentro dele. Na cozinha, ele abriu a geladeira, o ar frio aliviando momentaneamente o calor em seu rosto. Pegou uma garrafa d'água e tomou um longo gole, tentando organizar os pensamentos. É só cansaço, pensou. É só a falta da Ana. Mas a verdade era que mesmo quando Ana estava em casa, as coisas não eram como antes. As conversas eram curtas, os toques eram raros e o vazio entre eles só aumentava. Ele fechou os olhos, tentando lembrar a última vez que Ana o havia abraçado sem pressa, mas a imagem que veio à mente não era a de sua esposa. Era a Dona Maria, sorrindo para Clara, com o sol destacando o contorno suave de seus ombros. Quando voltou para a varanda, Clara já estava dentro de casa, provavelmente desenhando na mesa da sala. Dona Maria permanecia lá, agora sentada em uma cadeira de balanço, com um livro nas mãos. O vento levantava levemente seus cabelos, e a luz do entardecer banhava sua pele, dando-lhe um brilho quase etéreo. Lucas hesitou antes de se aproximar, mas ela levantou os olhos do livro e sorriu. Você parece cansado, Lucas, disse ela, fechando o livro com um movimento delicado. Quer um chá? Fiz um pouco mais cedo. Ele balançou a cabeça, mas aceitou a oferta, mais por não saber o que dizer do que por vontade. Dona Maria se levantou, o vestido roçando contra suas coxas, enquanto ela caminhava até a cozinha. Lucas a seguiu, tentando manter os olhos fixos em qualquer coisa que não fosse ela. Na cozinha, o aroma doce de camomila preenchia o ar. Dona Maria pegou uma xícara do armário, e quando se esticou para alcançar o açucareiro na prateleira, o vestido subiu novamente, revelando a curva suave de sua cintura. Lucas engoliu em seco, forçando-se a olhar para a mesa. Ela serviu o chá com movimentos cuidadosos, como se cada gesto fosse calculado para transmitir calma. Quando entregou a xícara a Lucas, seus dedos se tocaram por um instante. Foi um toque breve, quase insignificante, mas suficiente para fazer o coração dele disparar. A pele dela era quente, macia, e por um segundo, ele imaginou como seria segurar aquela mão por mais tempo. Cuidado, está quente, ela disse, a voz baixa, quase um sussurro. Lucas assentiu, murmurando um obrigado, enquanto tentava ignorar o calor, que agora não tinha nada a ver com o chá. Eles ficaram em silêncio por um momento, o único som sendo o tic-tac do relógio na parede. Dona Maria se apoiou na bancada, os braços cruzados sob o peito, o que fez o tecido do vestido destacar ainda mais suas formas. Lucas tomou um gole do chá, queimando a língua, mas pelo menos isso o distraiu. Você já pensou em tirar uns dias de folga? Ela perguntou, quebrando o silêncio. Você trabalha tanto, Lucas, merece um descanso. Ele deu de ombros, forçando um sorriso. Quem sabe? Mas com a Ana viajando tanto, alguém precisa ficar com a Clara. Dona Maria inclinou a cabeça, os olhos fixos nele. Você não precisa carregar tudo sozinho, disse ela, a voz carregada de uma preocupação genuína. Estou aqui, não é? Posso ajudar. Havia algo naquela frase, algo que ia além do que as palavras diziam. Lucas sentiu um nó no estômago, mas assentiu, incapaz de responder. O silêncio voltou, mas agora era diferente, mais pesado. Dona Maria se aproximou, pegando a xícara vazia da mão dele. Seus dedos roçaram os dele novamente, e dessa vez, o toque pareceu demorar mais do que o necessário. Lucas prendeu a respiração, os olhos fixos nos dela. Ela não desviou o olhar, e por um instante, o mundo pareceu parar. Você é um bom pai, Lucas, ela disse, a voz tão suave que parecia um segredo. E um bom homem. Ele não soube o que responder. O elogio era simples, mas a maneira como ela o disse, com os olhos brilhando sob a luz fraca da cozinha, fez seu peito apertar. Ele queria dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras não vinham. Dona Maria sorriu, um sorriso que era ao mesmo tempo gentil e enigmático, e virou-se para lavar a xícara na pia. O movimento fez seus cabelos caírem sobre um dos ombros, revelando a nuca delicada. E Lucas sentiu uma vontade quase irresistível de tocar aquela pele.
Ele deu um passo atrás, como se precisasse se proteger de si mesmo. Vou ver como a Clara está, disse, a voz mais alta do que pretendia. Dona Maria apenas assentiu, sem se virar, mas Lucas podia jurar que viu um leve sorriso nos lábios dela. Ele saiu da cozinha rapidamente, o coração batendo forte, a mente em um turbilhão. No corredor parou por um momento, respirando fundo, tentando apagar a imagem dela da cabeça. Mas quando olhou para trás, viu Dona Maria ainda na pia, o vestido delineando cada curva de seu corpo enquanto ela lavava a xícara com uma calma quase hipnótica. Lucas fechou os olhos, o peso da culpa misturando-se a uma atração que ele não podia mais ignorar. Ele sabia que precisava se controlar, que aquilo era errado, mas uma parte dele, pequena e perigosa, não queria. Com o coração ainda acelerado, ele caminhou até a sala, onde Clara desenhava feliz, alheia a tudo. Sentou-se ao lado dela, forçando um sorriso, mas seus olhos traíam a tempestade que crescia dentro dele. Enquanto Clara tagarelava sobre seu desenho, Lucas olhou pela janela. E lá, na varanda, Dona Maria agora estava de volta à cadeira de balanço, o livro aberto no colo, o vento brincando com seus cabelos. Ele desviou o olhar, mas o calor em seu peito permaneceu, como uma chama que se recusava a apagar. O crepúsculo já havia dado lugar à noite, quando Lucas se levantou do sofá na sala, onde Clara, agora sonolenta, segurava um lápis de cor que escorregava de seus dedinhos. Ele a carregou com cuidado até o quarto, o rostinho dela aninhado contra seu ombro, o cheiro doce de shampoo infantil acalmando, por um instante, a inquietação que ainda queimava em seu peito. Depois de cobri-la com um cobertor leve, ele apagou a luz e fechou a porta com um clique suave, mas o silêncio da casa só amplificava o eco dos pensamentos que o perseguiam desde a tarde. A imagem de Dona Maria, com seus cabelos dançando ao vento e o vestido delineando suas formas, parecia gravada em sua mente, como uma pintura que se recusava a desbotar. Desceu as escadas, os degraus rangendo sob seus pés, e parou na entrada da cozinha. A luz suave da lâmpada pendente banhava o ambiente, e lá estava Dona Maria, de costas, organizando os pratos secos no armário. O vestido que usava agora era diferente, mais leve, de um tom azul pálido que parecia capturar a luz, destacando a curva delicada de seus quadris. Lucas hesitou, o coração dando um salto, mas ela percebeu sua presença e virou-se. Um sorriso sutil nos lábios. Clara dormiu? Perguntou, a voz como um sussurro que parecia ecoar no espaço pequeno. Sim, apagou como uma vela, Lucas respondeu, forçando um tom leve enquanto se aproximava da geladeira. Ele pegou uma garrafa d'água, mais para ocupar as mãos do que por sede, e ficou ali, fingindo interesse no rótulo. Dona Maria voltou a arrumar os pratos, mas seus movimentos eram lentos, quase deliberados, como se soubesse que ele a observava. O tecido do vestido subiu ligeiramente quando ela se esticou para guardar um copo na prateleira mais alta, revelando a pele macia da parte de trás de suas coxas. Lucas desviou seu olhar, sentindo o rosto esquentar, e tomou um gole d'água, o líquido frio contrastando com o calor que subia por sua nuca. Você parece distraído, Lucas, ela disse, sem se virar, o tom casual, mas com uma nota que parecia cutucar algo dentro dele. Ele riu baixo, tentando disfarçar. Só cansado, acho. O dia foi longo. Dona Maria terminou de guardar os pratos e se virou, apoiando-se na bancada. Seus braços cruzados realçavam a linha suave de seu colo, e o vestido, levemente franzido na cintura, parecia desenhado para destacar cada detalhe de seu corpo. Longo, mas não tão ruim, né? Ela disse, os olhos brilhando com uma mistura de brincadeira e algo mais profundo. Algo que fez Lucas engolir em seco. Ele deu um passo para trás, como se o espaço entre eles pudesse apagar a tensão que crescia no ar. Você tem razão, respondeu, a voz mais rouca do que pretendia. Clara estava feliz hoje, graças a você. Dona Maria sorriu, um sorriso que parecia guardar segredos, e caminhou até a chaleira no fogão. Quer mais um chá? Ou quem sabe algo mais forte? Tenho uma garrafa de licor de jabuticaba que trouxe da minha última viagem. A oferta era inocente, mas a maneira como ela inclinou a cabeça, com os cabelos caindo sobre um ombro,
parecia carregar uma promessa implícita. Lucas hesitou, sabendo que deveria recusar, mas a ideia de ficar ali, naquele espaço quente e íntimo, era mais tentadora do que ele gostaria de admitir. Um licor não parece má ideia, disse, quase contra sua vontade. Dona Maria abriu um armário baixo, e quando se abaixou para pegar a garrafa, o vestido subiu novamente, revelando a curva de suas pernas de uma maneira que fez Lucas cerrar os punhos. Ele se virou, fingindo ajustar a cadeira à mesa, mas o som do líquido sendo despejado em copos o trouxe de volta. Ela entregou-lhe de um copo pequeno, os dedos roçando os dele por um instante a mais do que o necessário. As noites tranquilas, disse ela levantando o próprio copo. Lucas brindou, o olhar preso ao dela, e tomou um gole. O licor era doce, com um toque quente que desceu pela garganta e pareceu acender algo dentro dele. Eles se sentaram à mesa, o silêncio entre eles gares, carregado, interrompido apenas pelo canto distante de um grilo lá fora. Você já pensou em como a vida muda rápido? Dona Maria perguntou, girando o copo entre os dedos. Seus olhos estavam fixos em algum ponto distante, mas a voz era íntima, como se estivesse compartilhando um segredo. Um dia, você é jovem, cheia de sonhos, e no outro, está aqui cuidando dos outros, esquecendo de si mesma. Lucas a observou, notando a maneira como a luz da lâmpada desenhava sombras suaves em seu rosto. Você não parece alguém que esqueceu de si mesma, ele disse, as palavras saindo antes que pudesse segurá-las. Ela riu, um som baixo e melodioso que fez o peito dele apertar. Você é gentil, Lucas, mas às vezes sinto que vivi tanto para os outros que esqueci como é ser eu. Ela tomou um gole do licor e, quando abaixou o copo, seus lábios brilhavam levemente, úmidos do doce. Lucas sentiu o ar ficar mais pesado, como se o espaço entre eles estivesse encolhendo. Ele queria dizer algo, mudar de assunto, mas seus olhos traíram-no, descendo por um instante até o decote sutil do vestido, onde a pele dela parecia pulsar com uma suavidade quase hipnótica. Você já sentiu isso? Ela continuou, inclinando-se ligeiramente para a frente, os olhos agora fixos nos dele. Essa vontade de deixar tudo de lado, só por um momento, e sentir algo novo? A pergunta pairou no ar, densa, carregada de intenções que nenhum dos dois ousava nomear. Lucas sentiu o coração disparar, as mãos apertando o copo com força. Às vezes, ele admitiu, a voz quase um murmúrio. Mas nem sempre é tão simples. Dona Maria não respondeu de imediato. Ela se levantou, caminhando até a janela da cozinha, onde a brisa noturna entrava, trazendo o aroma fresco da terra molhada. O vestido dançava ao redor de suas pernas, e quando ela se virou, a luz da lua a envolveu, destacando cada linha de seu corpo. Às vezes, a vida não dá escolhas simples, disse ela, a voz mais baixa agora quase um convite. Lucas se levantou, atraído como se uma força invisível o puxasse. Ele parou a poucos passos dela, o espaço entre eles vibrando com uma energia que ele não podia ignorar. Você já pensou, Lucas? Ela começou, virando-se lentamente para encará-lo. Como seria se permitir algo que não deveria? A pergunta era uma faísca, e o olhar dela, agora mais próximo, era a chama. Lucas sentiu o chão sob seus pés desaparecer. Ele sabia que deveria recuar, que cada palavra, cada gesto, os levava a um caminho perigoso. Mas o calor nos olhos dela, a curva de seus lábios, o contorno de seu corpo sob o tecido leve, tudo conspirava contra a sua razão. Você já pensou, Dona Maria? Ele retrucou, a voz tremendo levemente. Que talvez eu esteja pensando nisso agora. As palavras saíram como um desafio, e por um instante o tempo pareceu congelar. Ela não recuou, apenas inclinou a cabeça, os cabelos caindo sobre um ombro, expondo a pele clara de sua clavícula. Então, o que está te segurando? Perguntou, a voz tão suave que era quase um sussurro, mas carregada de uma ousadia que fez o sangue de Lucas pulsar mais rápido. Ele deu um passo à frente, o espaço entre eles agora reduzido a quase nada. Podia sentir o calor que emanava dela, o leve perfume de jasmim que a envolvia. Sua mão se moveu, hesitante, até pairar perto do braço dela, sem tocá-lo. Você sabe o que está pedindo? Ele perguntou,
A voz rouca, quase suplicante. Dona Maria sorriu, um sorriso que era ao mesmo tempo gentil e perigoso. "E você sabe o que quer, Lucas?" retrucou, os olhos brilhando com uma intensidade que o desarmava. Antes que ele pudesse responder, um barulho veio do corredor. O som de algo caindo, provavelmente um brinquedo de Clara. Ambos congelaram, o feitiço do momento quebrado. Dona Maria se afastou, o rosto corando levemente, e correu para verificar. Lucas ficou ali, o coração batendo como um tambor, as mãos trêmulas. Ele se apoiou na bancada tentando recuperar o fôlego, mas a sensação do quase toque ainda queimava em sua pele. Quando Dona Maria voltou, dizendo que era apenas um ursinho que caíra da cama de Clara, o clima já havia mudado, mas o peso do que quase acontecera permanecia. "É melhor eu ir dormir", Lucas disse, a voz entrecortada, evitando os olhos dela. Dona Maria apenas assentiu, mas quando ele passou por ela, sentiu o roçar leve de seus dedos contra seu braço, um toque tão sutil que poderia ter sido acidental. Ele não olhou para trás. Subiu as escadas rapidamente, o coração ainda disparado, e fechou a porta do quarto com mais força do que pretendia. Deitado na cama, encarando o teto, ele sabia que o que quer que estivesse crescendo entre eles não seria facilmente apagado. E pior, uma parte dele não queria que fosse. A escuridão do quarto parecia engolir Lucas enquanto ele fixava o teto, o eco do toque fugaz de Dona Maria ainda pulsando em sua pele. O silêncio da casa era cortado apenas pelo zumbido distante de um ventilador, mas dentro dele, uma tempestade de pensamentos rugia. Ele virou-se na cama, o lençol enroscando-se em suas pernas, e tentou fechar os olhos, mas a imagem dela, os olhos brilhantes, o sorriso que parecia esconder mil intenções, se recusava a desaparecer. O que estava acontecendo com ele? Era apenas a solidão, a ausência de Ana, ou algo mais perigoso, algo que ele não ousava nomear? O relógio na mesinha marcava meia-noite, mas o sono permanecia tão distante quanto a razão que ele tentava recuperar. Lá fora, a chuva começou a cair, um tamborilar suave contra as janelas que parecia amplificar a inquietação da casa. Lucas se levantou, os pés descalços tocando o chão frio, e caminhou até a janela. As gotas escorriam pelo vidro, distorcendo as luzes da rua em borrões dourados. Ele respirou fundo, tentando apagar o calor que ainda sentia, mas o som da chuva só parecia intensificar o vazio que o consumia. Ana estava a milhares de quilômetros dali, provavelmente em uma reunião ou dormindo em um hotel impessoal, enquanto ele estava aqui, lutando contra pensamentos que o faziam questionar quem ele era. Desceu as escadas em silêncio, cada degrau um lembrete do quanto ele precisava se controlar. A cozinha estava escura, exceto por uma faixa de luz que escapava da porta entreaberta da sala. Ele hesitou, mas a curiosidade, ou talvez algo mais, o puxou para lá. Dona Maria estava sentada no sofá, uma manta leve cobrindo os ombros, o rosto iluminado pela luz azulada de uma pequena televisão. Ela assistia a um velho filme romântico, o som baixo, quase inaudível. O vestido azul pálido da noite anterior fora trocado por uma camisola de seda cinza, que caía suavemente sobre seu corpo, delineando a curva de seus ombros e o contorno delicado de seu colo. Lucas parou na entrada, o coração dando um salto. Ela percebeu sua presença e virou-se, os olhos encontrando os dele na penumbra. "Não consegue dormir?" perguntou, a voz macia, mas com um tom que parecia carregar mais do que uma simples pergunta. Lucas pigarreou, cruzando os braços como se pudesse se proteger do que sentia. "A chuva está me incomodando", mentiu, sabendo que ela não acreditaria. Dona Maria sorriu, um gesto pequeno, quase imperceptível, e apontou para o sofá. "Senta aqui. Às vezes, uma distração ajuda." Ele hesitou, mas acabou cedendo, sentando-se na ponta oposta do sofá, mantendo uma distância que parecia ao mesmo tempo segura e insuficiente. O filme na televisão mostrava um casal dançando sob a chuva, as vozes abafadas misturando-se ao som da tempestade lá fora. Dona Maria puxou a manta mais para si, o movimento fazendo a camisola deslizar ligeiramente, revelando a pele clara de sua clavícula. Lucas desviou o olhar, fixando-se na tela, mas sua mente estava longe,
capturada pelo perfume sutil de lavanda que vinha dela. Você já sentiu que está vivendo a vida de outra pessoa? Ela perguntou de repente, os olhos ainda na televisão, mas a voz carregada de uma vulnerabilidade que ele nunca ouvira antes. Lucas a olhou surpreso. Como assim? Perguntou, inclinando-se ligeiramente, atraído pela confissão inesperada. Dona Maria suspirou, os dedos brincando com a borda da manta. Às vezes, sinto que passei tanto tempo sendo mãe, esposa, avó, que esqueci quem sou fora disso, como se a Maria de antes tivesse desaparecido. Havia uma tristeza crua em suas palavras, uma verdade que fez Lucas sentir um aperto no peito. Ele pensou em Ana, em como ela também parecia perdida em sua própria vida, correndo atrás de metas que nunca pareciam suficientes. E pensou em si mesmo, preso em uma rotina que o fazia sentir mais como um figurante do que o protagonista de sua história. Eu entendo, disse ele, a voz baixa. Às vezes, sinto que estou apenas existindo, não vivendo. Os olhos dela se voltaram para ele, brilhando sob a luz fraca. E o que você faria, Lucas, se pudesse viver de verdade, só por uma noite? A pergunta era um fio esticado, pronto para se romper. Ele sentiu o ar ficar mais denso, o espaço entre eles encolhendo como se o próprio sofá conspirasse para aproximá-los. Eu não sei, respondeu, mas sua voz tremia, traída pelo desejo que ele tentava sufocar. Dona Maria se inclinou para frente, a manta escorregando de seus ombros, a camisola revelando a pele macia de seu pescoço. Talvez você saiba, sussurrou, mas tem medo de admitir. O som da chuva intensificou-se, como se a própria natureza estivesse segurando a respiração. Lucas sentiu o coração disparar, cada batida ecoando em seus ouvidos. Ele queria se levantar, fugir, mas seus olhos estavam presos aos dela, e havia algo ali, uma mistura de desafio e súplica, que o mantinha no lugar. Você já sentiu isso, Dona Maria? Perguntou, a voz rouca virando a pergunta contra ela. Essa vontade de fazer algo que sabe que não deveria? Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, levantou-se, a camisola roçando contra suas coxas, enquanto caminhava até a janela. A chuva escorria em riachos pelo vidro, e ela ficou ali, de costas, a silhueta delineada pela luz da lua que se infiltrava pelas cortinas. Todos os dias, admitiu, a voz quase inaudível. Mas às vezes, Lucas, a vida é curta demais para ignorar o que sentimos. Ele se levantou, os pés movendo-se quase por vontade própria. Parou a poucos centímetros dela, o calor do corpo dela alcançando-o como uma onda. E o que você sente agora? Perguntou, as palavras saindo antes que pudesse detê-las. Dona Maria virou-se lentamente, os olhos encontrando os dele, tão próximos que ele podia ver as pequenas linhas ao redor deles, marcas de uma vida cheia de histórias. E você, Lucas? Retrucou, a voz um sussurro que parecia acariciar sua pele. O que você sente? O espaço entre eles era uma linha tênue, prestes a se romper. Lucas sentiu o impulso de tocar o rosto dela, de traçar a curva de seus lábios com os dedos, mas suas mãos permaneceram cerradas ao lado do corpo. A chuva batia contra a janela, um ritmo urgente que parecia ecoar o pulsar de seu sangue. Então, como se movida por uma força maior, Dona Maria deu um passo à frente, reduzindo a distância a nada. Seus lábios roçaram os dele, um toque leve, quase etéreo, que durou apenas um segundo antes que ela recuasse, os olhos arregalados, como se ela mesma estivesse surpresa. Me desculpe, ela murmurou, a voz tremendo, enquanto dava um passo para trás, a mão cobrindo a boca. Lucas ficou parado, o corpo inteiro vibrando com o impacto daquele toque. Ele queria dizer algo, detê-la, mas o choque o manteve mudo. Dona Maria virou-se, a manta caindo no chão, enquanto ela caminhava rapidamente para a escada, o som de seus passos abafado pela chuva. Boa noite, Lucas, disse, sem olhar para trás, antes de desaparecer no corredor. Ele ficou ali sozinho na sala, a televisão ainda murmurando ao fundo, o filme agora mostrando o casal se separando sob a chuva. O gosto do licor de jabuticaba ainda estava em sua língua, misturado com a memória fugaz dos lábios dela. Seu coração batia descompassado,
e ele passou a mão pelo rosto, tentando apagar o que acabara de acontecer. Mas não havia como negar. Aquele toque, por mais breve que fosse, havia acendido algo que ele não poderia mais ignorar. Lucas desligou a televisão, o silêncio voltando a dominar a casa, exceto pelo som incessante da chuva. Ele subiu as escadas lentamente, cada passo carregado de um peso que não existia horas antes. Ao passar pelo quarto de Dona Maria, viu a porta fechada, mas uma faixa de luz escapava por baixo, sugerindo que ela também não conseguia dormir. Ele parou por um instante, a mão pairando sobre a maçaneta, mas então recuou, o bom senso finalmente vencendo. Deitou-se em sua cama, o corpo tenso, a mente girando. A chuva continuava a cair, e enquanto ele encarava o teto, a única coisa que conseguia sentir era o vazio deixado por aquele toque que nunca deveria ter acontecido. O amanhecer trouxe um céu cinzento, com nuvens pesadas que pareciam espelhar o peso que Lucas carregava ao abrir os olhos. Ele não havia dormido, não de verdade. A memória do toque fugaz de Dona Maria, o calor de seus lábios por aquele breve instante, permanecia como uma brasa que se recusava a apagar. Ele se levantou, o corpo rígido, e olhou para o lado vazio da cama onde Ana deveria estar. A ausência dela, que outrora o incomodava, agora parecia um lembrete cruel do abismo em que ele estava se afundando. O som da chuva da noite anterior havia cessado, deixando apenas um silêncio opressivo que tornava cada pensamento mais alto, mais perigoso. Na cozinha, o aroma de café recém-passado preenchia o ar, misturado com o cheiro doce de pão assando. Dona Maria estava lá, de costas, mexendo algo no fogão. Ela usava um vestido leve de algodão, estampado com flores miúdas, que caía suavemente sobre seu corpo, destacando a linha delicada de sua cintura. Seus cabelos estavam presos em um coque frouxo, algumas mechas escapando e roçando a nuca. Lucas parou na entrada, o coração dando um salto ao vê-la, mas também um aperto de culpa que o fez hesitar. O que acontecera na noite anterior não podia se repetir. Não podia. Bom dia, ele disse, a voz mais grave do que pretendia, enquanto se dirigia à mesa. Dona Maria virou-se, os olhos encontrando os dele por um instante antes de desviarem, como se também estivesse lutando contra a lembrança do que quase fora dito, do que quase fora feito. Bom dia, Lucas, respondeu, a voz calma, mas com uma nota de cautela que não existia antes. Ela colocou uma xícara de café na frente dele, os dedos cuidadosos para não tocarem os dele. Clara ainda está dormindo. Acho que a brincadeira de ontem a deixou exausta. Ele assentiu, tomando um gole do café, o amargor ajudando a ancorar seus pensamentos. Obrigado, murmurou, os olhos fixos na xícara, evitando o rosto dela. O silêncio que se seguiu era diferente, carregado de uma tensão que nenhum dos dois ousava nomear. Dona Maria voltou ao fogão, o som da colher contra a panela preenchendo o vazio, mas Lucas podia sentir a presença dela como uma corrente elétrica, puxando o mesmo contra sua vontade. O dia passou em uma tentativa desajeitada de normalidade. Lucas levou Clara para a escola, mergulhou no trabalho, revisando projetos com uma concentração forçada. Mas em cada pausa, em cada momento de quietude, sua mente voltava para Dona Maria. A curva de seus lábios, o calor de sua respiração tão perto da dele. Quando voltou para casa ao entardecer, Ana havia ligado, informando que sua viagem se estenderia por mais um mês. A notícia, que antes o teria frustrado, agora trazia uma mistura perigosa de alívio e temor. Mais tempo sozinho com Dona Maria. Mais tempo para lutar contra o que ele não queria admitir que queria. A noite depois que Clara adormeceu, a casa mergulhou em uma quietude que parecia amplificar cada som. O tic-tac do relógio, o rangido de uma tábua no corredor, o farfalhar das cortinas movidas pela brisa. Lucas estava na sala, folheando um livro sem realmente lê-lo, quando Dona Maria apareceu na porta. Ela usava uma blusa de seda bege, solta, mas que de alguma forma parecia abraçar suas formas, e uma saia que terminava logo acima dos joelhos, revelando a pele clara de suas pernas. "Posso me juntar a você?" perguntou, a voz suave, mas com um tom que sugeria que ela também estava testando os limites. Ele hesitou, mas apontou para o sofá. "Claro", disse,
fechando o livro com um movimento brusco. Dona Maria sentou-se, não tão perto, mas também não tão longe. O espaço entre eles uma barreira frágil. Ela segurava uma taça de vinho tinto, o líquido brilhando sob a luz da luminária. Quer um pouco? Ofereceu, estendendo uma segunda taça que parecia já estar esperando por ele. Lucas aceitou, os dedos roçando os dela ao pegar a taça, um toque que enviou um choque por sua espinha. Ele tomou um gole, o sabor encorpado do vinho aquecendo sua garganta, mas também soltando algo dentro dele. Sobre ontem. Dona Maria começou, os olhos fixos na taça, girando-a lentamente entre os dedos. Eu não deveria ter. Foi um erro. Sua voz era baixa, quase um pedido de desculpas, mas havia uma hesitação que sugeria que ela não estava tão certa disso. Lucas a olhou, o coração acelerando. Foi, concordou, mas as palavras soaram vazias, como se ele estivesse tentando convencer a si mesmo. Mas não foi só você. O silêncio voltou, mas agora era diferente, como o momento antes de uma tempestade. Dona Maria levantou os olhos e havia algo ali, uma vulnerabilidade, mas também uma chama que parecia desafiá-lo. Você já sentiu, Lucas, que está tão preso que só quer se libertar, mesmo que seja errado? Perguntou, a voz tremendo levemente, como se cada palavra fosse um risco. Ele engoliu em seco, o vinho esquecido na mão. Todo dia, admitiu, a voz rouca, as defesas que ele havia construído começando a ruir. Ela se inclinou para a frente, a blusa escorregando ligeiramente, revelando a pele macia de seu ombro. E se, só por uma noite, nós esquecêssemos quem somos? Sussurrou, os olhos fixos nos dele, tão intensos que ele sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Lucas sabia que deveria dizer não, que deveria se levantar e sair dali, mas o calor do vinho, o perfume dela, a promessa implícita em suas palavras, tudo conspirava contra ele. Ele colocou a taça na mesa, as mãos trêmulas, e se aproximou, o espaço entre eles reduzido a nada. Você sabe o que está pedindo? Perguntou, a voz quase um rosnado, como se estivesse lutando contra si mesmo. Dona Maria não recuou. Em vez disso, ela levantou a mão, os dedos traçando a linha de sua mandíbula, um toque tão leve que era quase insuportável. E você sabe o que quer? Retrucou, os lábios entreabertos, o olhar carregado de uma ousadia que o desarmava. Ele não respondeu com palavras. Em vez disso, inclinou-se e dessa vez, quando seus lábios se encontraram, não houve hesitação. O beijo foi lento no início, uma exploração cautelosa, mas logo se tornou algo mais, algo faminto, como se ambos tivessem esperado por isso por tempo demais. As mãos de Lucas encontraram a cintura dela, puxando-a para mais perto, o tecido da blusa cedendo sob seus dedos. Dona Maria respondeu, as mãos subindo por seu peito, os dedos se enredando em seus cabelos. O mundo ao redor deles desapareceu. A casa, a chuva, a culpa, tudo reduzido ao calor de seus corpos, ao som de suas respirações entrecortadas. Eles se moveram juntos, o sofá se tornando pequeno demais para conter o que estava acontecendo. Quando a blusa dela caiu revelando a pele quente de seus ombros, Lucas sentiu o último fio de razão se romper. Eles se entregaram um ao outro, os limites que haviam jurado respeitar dissolvendo-se na escuridão da sala. Horas depois, eles estavam deitados no sofá, a manta que Dona Maria trouxera cobrindo parcialmente seus corpos. O silêncio agora era diferente, pesado com o peso do que haviam feito. Lucas traçava círculos lentos nas costas dela, a pele dela macia sob seus dedos, mas sua mente já começava a girar com o que viria depois. Dona Maria levantou a cabeça, os olhos encontrando os dele, e havia uma mistura de satisfação e medo ali. "O que fizemos, Lucas?" perguntou, a voz um sussurro, como se temesse que as palavras tornassem tudo real. Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, puxou-a para mais perto, beijando sua testa, como se pudesse apagar a realidade com aquele gesto. "Não sei", admitiu finalmente, a voz carregada de uma honestidade crua. "Mas não quero parar." Dona Maria fechou os olhos, aninhando-se contra ele, e por um momento, eles fingiram que o mundo lá fora não existia.
Mas ambos sabiam que o que haviam começado não poderia ser desfeito, e que o preço, quando viesse, seria alto demais. O relógio na parede marcava as primeiras horas da manhã, e a casa permanecia em silêncio, alheia ao segredo que agora carregava. Lucas segurou Dona Maria mais apertado, o calor do corpo dela contra o seu, e fechou os olhos, tentando ignorar o som distante de um carro se aproximando pela rua, um som que ele não sabia que mudaria tudo. O som do motor do carro se aproximava, os pneus rangendo contra o cascalho da rua molhada pela chuva da noite anterior. Lucas abriu os olhos abruptamente, o coração disparando enquanto o calor do corpo de Dona Maria ainda o envolvia sob a manta. A realidade, que por algumas horas havia sido suspensa, agora batia à porta com a força de um trovão. Ele se sentou no sofá, os músculos tensos, e olhou para Dona Maria, que também se ergueu, os olhos arregalados com um misto de confusão e medo. O farol do carro cortou a escuridão, lançando sombras dançantes pelas cortinas da sala. "Quem pode ser a essa hora?" Ela sussurrou, a voz tremendo enquanto puxava a manta para cobrir os ombros. Lucas não respondeu. Uma sensação fria apertou seu estômago como se ele soubesse, antes mesmo de ouvir o som da chave girando na fechadura. Ele se levantou, vestindo rapidamente a camisa que havia sido jogada no chão, enquanto Dona Maria ajeitava a blusa de seda, os dedos trêmulos lutando para manter a compostura. A porta da frente se abriu com um rangido, e ali estava Ana, sua mala ainda na mão, o rosto marcado pelo cansaço de uma longa viagem. Seus olhos, porém, eram afiados, percorrendo a sala com uma intensidade que fez Lucas sentir como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. "Lucas? Mãe?" A voz de Ana cortou o silêncio, carregada de surpresa, mas também de algo mais. Uma desconfiança que parecia crescer a cada segundo. Ela deixou a mala deslizar até o chão, os braços cruzados enquanto seus olhos passavam de Lucas, com a camisa mal abotoada, para Dona Maria, cuja manta não conseguia esconder completamente a desordem de sua aparência. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, o tom baixo, mas com uma frieza que fez Lucas engolir em seco. "Nada", Lucas respondeu rápido demais, a voz falhando. "Eu só vim pegar um copo d'água, e a Dona Maria estava acordada." As palavras soaram frágeis, uma mentira mal costurada que não resistiria ao escrutínio. Ana inclinou a cabeça, os olhos estreitando-se. "Às 3 da manhã? Vocês dois na sala com essas caras?" Ela deu um passo à frente, o som de seus sapatos ecoando como um martelo no chão de madeira. "Não me tratem como idiota." Dona Maria abriu a boca para falar, mas as palavras pareceram morrer em sua garganta. Ela apertou a manta contra o peito, o rosto pálido, os olhos desviando para o chão como se procurasse uma saída que não existia. Lucas deu um passo à frente, levantando as mãos em um gesto de súplica. "Ana, calma. Não é o que parece", disse. Mas até ele podia ouvir a fraqueza em sua voz. Ana riu, um som seco, desprovido de humor. "Não é o que parece? Então me diz, Lucas, o que é? Porque eu chego em casa e encontro meu marido e minha mãe assim, e você espera que eu acredite que é só... O quê? Uma conversa noturna?" O ar na sala parecia espesso, sufocante. Lucas sentiu o peso do olhar de Ana, como se ela pudesse enxergar através dele, direto para o segredo que ele e Dona Maria haviam tentado enterrar. Ele queria explicar. Queria encontrar uma maneira de suavizar a verdade, mas cada tentativa de formar uma frase parecia apenas cavar o buraco mais fundo. Dona Maria finalmente encontrou a voz. "Ana, querida, por favor, não é o que você está pensando", disse a voz frágil, quase implorando. Mas o olhar que Ana lançou para ela era tão cortante que Dona Maria recuou, como se tivesse sido fisicamente atingida. "Não é o que estou pensando?" Ana repetiu, a voz subindo agora, carregada de uma raiva que parecia ter sido contida por tempo demais. "Então me explique, mãe. Explique por que você está aqui com ele no meio da noite, parecendo que... Ela parou, as mãos cobrindo o rosto por um momento, como se tentasse conter a tempestade que crescia dentro dela. Quando as abaixou, seus olhos estavam vermelhos, mas a expressão era de puro desprezo. "Vocês dois, como puderam?" Lucas sentiu o chão desabar sob seus pés. Ele deu um passo em direção a Ana, mas ela levantou a mão, detendo-o. "Não chegue perto de mim", disse, a voz tremendo, mas firme.
Eu confiava em você, Lucas. E você? Ela virou-se para Dona Maria, os olhos brilhando com lágrimas que se recusavam a cair. Você é minha mãe. Como você pôde fazer isso comigo? Com a sua própria filha? Dona Maria cambaleou, apoiando-se na parede, o rosto contorcido em uma mistura de vergonha e desespero. Ana, eu não queria, começou, mas Ana a interrompeu, a voz cortante como uma lâmina. Não queria, mas fez. Vocês dois fizeram. E agora o quê? Acham que podem fingir que nada aconteceu? Que eu vou simplesmente esquecer? Ela riu novamente, um som amargo que ecoou pela sala. Eu sabia que algo estava errado. As suas desculpas, Lucas. O jeito como você evitava me olhar. E você, mãe, sempre tão quieta, tão distante. Eu deveria ter ouvido meu instinto. Lucas sentiu um nó na garganta. As palavras de Ana como socos que ele não podia desviar. Ele queria dizer que sentia muito, que havia sido um erro, mas a verdade era mais complicada, mais feia. Ele olhou para Dona Maria, que agora tremia, as mãos apertando a manta como se fosse a única coisa que a mantinha de pé. Ana, por favor, me deixa explicar. Ele tentou, mas ela balançou a cabeça, os olhos cheios de uma dor que ele nunca havia visto antes. Explicar o quê? Ela gritou, a voz finalmente quebrando. Que você traiu sua esposa com a minha mãe? Que vocês dois destruíram nossa família? Não há nada que você possa dizer que conserte isso, Lucas. Ela virou-se para Dona Maria, o olhar tão cheio de desprezo que parecia queimar. E você... Eu nunca imaginei que você pudesse ser tão baixa. Você não é mais minha mãe. As palavras atingiram Dona Maria como um golpe físico. Ela deixou escapar um soluço, as pernas cedendo enquanto se apoiava na parede, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Ana, por favor, me perdoe, sussurrou. Mas Ana já estava se movendo, pegando a mala com um movimento brusco. Eu quero o divórcio, anunciou, a voz firme, apesar das lágrimas, que agora caíam livremente. E você, Lucas, nunca mais vai se aproximar de mim ou da Clara. Quanto a você... Corte. Ela olhou para Dona Maria, a voz reduzida a um sussurro gelado. Você está morta para mim. Lucas ficou paralisado, o peso das palavras de Ana esmagando-o. Ele quis alcançá-la, segurá-la, implorar, mas seus pés pareciam pregados ao chão. Ana subiu as escadas, o som de seus passos ecoando como um veredicto final. Momentos depois, ele ouviu o som de gavetas sendo abertas, roupas sendo jogadas em uma bolsa. Dona Maria deslizou até o chão, os soluços agora abafados enquanto cobria o rosto com as mãos. Lucas olhou para ela, o coração partido, mas também cheio de uma raiva confusa. Contra ela, contra si mesmo, contra o que haviam permitido que acontecesse. Quando Ana desceu, carregando uma bolsa pequena, Clara estava com ela, ainda sonolenta, esfregando os olhos. Mamãe, para onde a gente vai? Perguntou, a voz inocente cortando o silêncio como uma faca. Ana se abaixou, beijando a testa da filha. Vamos para um lugar novo, meu amor, disse, a voz suave, mas firme. Ela olhou para Lucas uma última vez, o olhar vazio de qualquer traço de amor. Não me procure, antes de abrir a porta e sair, levando Clara consigo. O som da porta se fechando foi como o último prego em um caixão. Lucas ficou parado, o corpo inteiro entorpecido, enquanto o ronco do motor do carro de Ana se afastava, engolido pela escuridão da rua. Dona Maria ainda estava no chão, os soluços agora reduzidos a um choro baixo, quase inaudível. Ele quis se aproximar, consolá-la, mas algo o deteve. A culpa, a raiva, ou talvez a percepção de que nada que ele fizesse poderia desfazer o que haviam destruído. Ele caminhou até a janela, as cortinas ainda entreabertas, e olhou para a rua vazia, onde a luz fraca de um poste tremeluzia. A casa, que outrora fora cheia de risos e promessas, agora parecia um túmulo, fria e silenciosa. Lucas fechou os olhos, o peso do que havia perdido. Sua esposa, sua filha, sua vida, caindo sobre ele como uma avalanche. E ali, no silêncio da madrugada, ele soube que o pior ainda estava por vir. O poste na rua tremeluzia, lançando uma luz intermitente que parecia zombar da escuridão que agora consumia Lucas.
Ele permaneceu junto à janela, as mãos apertando a cortina, o eco do motor do carro de Ana ainda ressoando em sua mente, mesmo que o silêncio da madrugada já tivesse engolido qualquer vestígio dela. A casa, antes um refúgio, agora parecia uma prisão, cada canto carregado com o peso do que ele havia destruído. Atrás dele, Dona Maria permanecia encolhida no chão, o choro reduzido a um murmúrio abafado, como se ela estivesse tentando se dissolver na própria dor. Lucas não se virou. Não podia. O vazio dentro dele era grande demais, um abismo onde culpa, arrependimento e saudade se misturavam em uma dança cruel. Os dias que se seguiram foram um borrão de silêncios e gestos mecânicos. Lucas se mudou para um pequeno apartamento alugado na periferia da cidade, um espaço claustrofóbico com paredes descascadas e móveis que cheiravam a mofo. Ele ia ao trabalho, revisava projetos, respondia e-mails, mas tudo parecia desprovido de sentido, como se ele fosse apenas um espectro habitando o corpo de alguém que já não existia. Ana havia iniciado o processo de divórcio com uma eficiência fria, e a guarda de Clara foi concedida a ela sem contestação. Lucas não tinha forças para lutar. Cada vez que pensava na filha, na forma como ela o olhava com aqueles olhos grandes e confiantes, o peso da traição o sufocava. Dona Maria, por sua vez, desapareceu. Alguns dias após a partida de Ana, Lucas voltou a casa para pegar suas últimas coisas e encontrou o quarto dela vazio, a cama arrumada com uma precisão quase obsessiva, como se ela nunca tivesse estado ali. Uma vizinha mencionou que a vira pegando um ônibus para o interior, com uma mala pequena e o rosto escondido por um lenço. Lucas quis procurá-la, quis saber se ela estava bem, mas algo o deteve. Talvez fosse a vergonha, ou talvez a certeza de que, se a visse, a chama que os havia consumido voltaria a queimar, e ele não podia mais se permitir isso. Não depois de tudo. Os meses se arrastaram, transformando-se em anos. Lucas tentou reconstruir sua vida, mas cada passo parecia um esforço inútil contra a correnteza de suas memórias. Ele saía com amigos, aceitava convites para cafés, mas as conversas sempre morriam em silêncios constrangedores. Ninguém sabia o que havia acontecido, mas todos podiam sentir o vazio que ele carregava, como uma sombra que nunca se dissipava. Às vezes, ele pegava o telefone, os dedos pairando sobre o número de Ana, mas nunca ligava. O que poderia dizer? Que sentia falta dela? Que sentia falta de Clara? Que sentia falta de quem ele era antes de tudo desmoronar? As palavras pareciam frágeis demais para carregar tanto peso. Enquanto isso, Ana encontrou um novo começo. Ela e Clara se mudaram para uma cidade costeira, onde o mar parecia lavar as cicatrizes do passado. Ana mergulhou no trabalho, subindo rapidamente na empresa até se tornar uma executiva respeitada. Mas o que realmente a sustentava era Clara, cuja risada era um lembrete diário de que a vida, apesar de tudo, ainda valia a pena. Foi em um fim de semana ensolarado, enquanto Clara brincava na praia, que Ana conheceu Rafael. Ele era um biólogo marinho, de fala mansa e olhos gentis, que se aproximou para devolver uma bola que Clara havia perdido nas ondas. O que começou como uma conversa casual se transformou em algo mais, algo que Ana não esperava. Rafael era diferente. Não fazia promessas grandiosas, não tentava apagar o passado dela. Em vez disso, ele estava lá, presente, com uma paciência que a fazia sentir segura. Ele construía castelos de areia com Clara, ouvia Ana falar sobre seus medos sem julgamento e, aos poucos, tornou-se parte de suas vidas. Quando Clara começou a chamá-lo de tio Rafa, Ana sentiu um aperto no peito, mas também um alívio. Ela não queria substituir Lucas na vida da filha, mas Rafael oferecia algo que Lucas nunca pôde: estabilidade, confiança, amor sem segredos. 3 anos após aquela noite fatídica, Ana e Rafael se casaram em uma cerimônia simples, na praia, com o som das ondas como trilha sonora. Clara, agora com 8 anos, carregava um cesto de pétalas, o sorriso brilhando mais que o sol. Ana, vestida com um vestido leve que dançava com a brisa, olhou para Rafael e, pela primeira vez em anos, sentiu que o futuro não era uma ameaça. Ela havia aprendido a perdoar. Não Lucas, não sua mãe, mas a si mesma. Perdoar-se por confiar,
por amar, por acreditar em uma família que nunca foi perfeita. Lucas, por outro lado, permanecia preso ao passado. Ele trabalhava agora em uma construtora menor, longe dos grandes projetos que outrora o enchiam de orgulho. Sua rotina era monótona, marcada por noites solitárias em frente à televisão e fins de semana que ele passava dirigindo sem rumo, como se pudesse encontrar respostas nas estradas vazias. Certa tarde, em um café lotado no centro da cidade, ele viu Ana. Ela disse que estava sentada em uma mesa ao lado, rindo de algo que Clara dizia, enquanto Rafael bagunçava os cabelos da menina. Lucas congelou, o copo de café parado a meio caminho da boca. Ana ouviu também. Seus olhos se encontraram por um instante, e havia uma calma ali, uma aceitação que Lucas nunca esperava ver. Ela acenou, um gesto breve, quase formal, antes de voltar sua atenção para Clara. Lucas sentiu um nó na garganta, mas também uma estranha sensação de alívio. Ana estava bem, Clara estava bem. E ele, mesmo preso em sua própria solidão, sabia que não tinha o direito de perturbar a paz delas. Ele terminou o café, deixou algumas notas na mesa e saiu, o barulho da cidade abafando o som de seus passos. Dona Maria, enquanto isso, vivia em uma vila pequena no interior, onde o tempo parecia correr mais devagar. Ela alugou uma casa modesta com um jardim onde plantava girassóis e trabalhava como costureira, remendando roupas para os vizinhos. Mas a dor que carregava nunca a deixava. Cada noite, ao fechar os olhos, ela via o rosto de Ana, ouvia as palavras que a filha havia cuspido com tanto ódio. Ela escrevia cartas que nunca enviava, palavras de arrependimento que se acumulavam em uma gaveta, como relíquias de uma vida que não podia mais ser recuperada. Lucas pensou em procurá-la algumas vezes. Ele encontrou o endereço dela por acaso, em um velho caderno esquecido na casa antiga, mas sempre que pegava o telefone ou se aproximava do carro, algo o detinha. Era o medo de reacender o que haviam sentido, ou talvez a certeza de que nenhum pedido de desculpas poderia apagar o que haviam feito. Eles haviam cruzado uma linha que não podia ser desfeita, e agora cada um carregava as consequências à sua maneira. A vida continuou como sempre faz. Ana e Rafael construíram uma família sólida, com Clara crescendo cercada de amor. Dona Maria encontrou algum consolo em sua rotina simples, embora o vazio de sua filha nunca o a abandonasse. E Lucas, preso entre o passado e um futuro que ele não sabia como alcançar, aprendeu a viver com o peso de suas escolhas. Ele nunca mais amou como havia amado Ana, nem desejou como havia desejado Dona Maria. Mas, em raros momentos de silêncio, quando olhava para as estrelas em uma noite clara, ele se permitia sonhar com o que poderia ter sido. E isso, de alguma forma, era suficiente para seguir em frente. O que essa história nos ensina, queridos ouvintes, é que as escolhas que fazemos, por menores que pareçam, podem mudar o curso de nossas vidas para sempre. A tentação pode ser doce, mas seu preço é amargo, e nem sempre somos nós que pagamos o custo mais alto. Tragam consigo essa lição. Valorizem aqueles que estão ao seu lado. Resistam aos impulsos que podem destruir o que é mais precioso. E nunca subestimem o poder do perdão para os outros, mas, acima de tudo, para si mesmos. Até a próxima, e que suas noites sejam cheias de paz.